tudo bem? Agora são 9 horas e 23 minutinhos, muito boa noite. 1954 é um ano divisor de águas para o transplante. Há 60 anos, em Boston, nos Estados Unidos, um rim foi doado de um homem para o irmão dele. O primeiro transplante bem-sucedido da história traria consequências para esse tipo delicado de operação e também para a consciência da sociedade. A importância de doar órgãos e salvar vidas tinha deixado de ser apenas uma retórica médica para se tornar um fato, com personagem, família e final feliz. De lá para cá, foram desenvolvidas novas técnicas para a realização de um transplante, aumentaram os incentivos às pesquisas, foram feitos mais exames específicos para diminuir os riscos e, claro, a discussão sobre o tema tomou e ainda toma conta de diferentes rodas. O cenário no Brasil é o seguinte: nos últimos 3 anos, cresceu em 11,5% o número de transplantes. Saiu de 21.040 para 23.457, só para ser específico. Essa estatística é do Ministério da Saúde, mas olhe bem, essa quantidade podia ser bem maior, salvando muitas outras vidas. Segundo a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, a ABTO, 47% das famílias que podiam doar órgãos de um parente que teve morte cerebral se recusaram a autorizar o procedimento. Além desse detalhe, um outro problema chama atenção. Alguns estados brasileiros não têm uma estrutura básica para que aconteça um transplante de forma segura, o que faz, por exemplo, de São Paulo ser um grande centro de procura. Há uma desigualdade imensa também nesse assunto, então chegou o momento, aliás, já passou do momento de nós discutirmos como anda a situação dos transplantes no nosso país. Por isso, trouxemos o Rodrigo Sarlo, coordenador geral do Programa Estadual de Transplantes do Rio de Janeiro, o Dr. José Carlos Arenhar, que é chefe do Departamento de Transplantes do Hospital Santa Isabel, que fica em Santa Catarina, e o Lúcio Pacheco, que é presidente da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, a ABTO. Você que está em casa, é claro que deve participar. Eu quero saber a sua opinião. Você já doou um órgão? Você já recebeu um órgão? Pensa em ser um doador? Por que sim? Por que não? Eu quero saber a sua opinião. Tem 2 maneiras de entrar em contato com a gente. Pelo Twitter, no @Canal Futura, e pelo Facebook, que é o Canal Futura Oficial. Por falar no Facebook, gostaria de mostrá-lo. Tá aqui, olha, o nosso post. Ninguém gosta de filas, tem aqui um ticket de espera e tem aqui a participação já da Jaqueline R.M. Girão. Jaqueline, obrigado pela sua participação. Ela diz o seguinte: sou transplantada de fígado, tenho 17 anos. Se precisarem de alguém para falar sobre, é só chamar. Tive hepatite fulminante aos 9 anos de idade. Jaqueline, eu quero muito que você participe. Conta mais sobre a sua situação, como é que foi, seus desafios, como é que foram nos primeiros anos. Entra aqui em contato com o nosso Facebook e participe dando mais detalhes, que eu quero sim saber mais sobre os seus desafios. Tá bom? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Sala Debate está no ar. Doutor, tudo bem? Tudo bem. Boa noite. Boa noite. Rodrigo, obrigado pela sua vinda. Boa noite. Boa noite. Lúcio, seja bem-vindo. Obrigado pela sua vinda. Fizemos uma reportagem para poder atenar ainda mais, para poder trazer mais informações para você que está aí do outro lado da telinha. Vamos ver? Vamos lá. Essa imagem não é nada incomum. Há milhares de brasileiros fazendo hemodiálise e esperando a doação de um rim. No primeiro semestre de 2014, foram feitos 2.750 transplantes desse órgão. O cenário de transplantes, apesar de evoluir com o passar dos anos, ainda está distante de números satisfatórios e apresenta desigualdades entre os estados. De janeiro a junho desse ano, enquanto São Paulo, Santa Catarina e Ceará, a quantidade de doadores foi considerada boa, 4 estados não apresentaram um único doador. Para que isso acontecesse, Mato Grosso, Amapá, Roraima e Tocantins enfrentaram os mais diferentes problemas. De falta de estrutura, a rejeição do apoio de famílias. Em uma leitura nacional, no período de 2010 a 2013, aumentou em 18% a quantidade de transplantes de órgãos sólidos, o que fez a fila dos que aguardam diminuir. Como nós podemos e o que falta para avançarmos nesse assunto de uma forma igualitária entre os mais distintos estados da nossa federação? Essa pergunta é importante, já vou trazê-la para os nossos entrevistados, mas também
é essencial dizer que o Ministério da Saúde foi convidado e ele nos informou que, por motivos de logística, não pôde designar um representante para o debate sobre transplantes no Brasil. O Ministério da Saúde destaca que o Brasil é referência mundial no campo dos transplantes. Atualmente, 95% das cirurgias no país são realizadas no Sistema Único de Saúde, o SUS. O SNT é gerenciado pelo Ministério da Saúde, pelos estados e municípios, para atender a quantidade de pacientes e cirurgia de transplantes. E existem no país 27 centrais de notificação, captação e distribuição de órgãos, 11 câmaras técnicas nacionais, 748 serviços distribuídos. É uma pena o Ministério da Saúde não participar, mas, enfim, o convite sempre vai ficar de pé. Bem, vamos começar esse debate. Quero começar por você, que está aqui no meu lado direito, logo próximo. Por que nós temos uma desigualdade tão grande entre os estados? Nós vimos que São Paulo, Santa Catarina, que é o estado onde você trabalha, tem índices elevados, não só de doadores, mas também de transplantes, enquanto a gente vê Roraima, Tocantins, Amapá com índices muito baixos, perto de zero, aliás, zero. Por que isso acontece? Por que há essa desigualdade? Bom, o transplante é uma cirurgia que é uma cirurgia curativa, na maioria das vezes, que resolve o problema do paciente, mas ela depende de doação. E para que a gente tenha doação, o primeiro passo é a detecção da morte encefálica. Estima-se que entre 10% a 14% das pessoas que morrem em UTIs, elas passam por um período de morte encefálica que não é diagnosticada. Então se perde também um número grande de possíveis doadores pela falta de estrutura. Santa Catarina, nos últimos anos, se estruturou no sentido, primeiro, de ter uma coordenação que já está há cerca de 8 anos, a mesma pessoa, o Dr. Joel Andrade, que fez um planejamento para que a gente conseguisse formar 20 centros de captação e treinou as equipes que fazem o diagnóstico de morte encefálica, que procuram o possível doador. O hospital onde eu trabalho, que é um hospital, o Hospital Santa Isabel, ele é de uma congregação religiosa, mas atende 70% do SUS. E vestiu a camisa do transplante quando começou a ver os primeiros resultados que foram no transplante renal. Agora, quer complementar? Só para complementar, isso acaba melhorando o hospital como um todo, porque quando você inicia o serviço de transplante, principalmente em lugares menores, você melhora todos os teus outros serviços. Você melhora a tua radiologia, o teu banco de sangue funciona melhor, você tem um laboratório de análise que funciona melhor, enfim, você faz um círculo virtuoso naquele hospital e ele acaba recebendo, inclusive, incentivos para continuar esse trabalho. Agora, você vê, Rodrigo, Santa Catarina é um exemplo. Há 10 anos a realidade era muito distinta. O doutor José Carlos pode confirmar isso para mim. Ceará também apresenta uma situação como essa. Há 10 anos, 15 anos é muito diferente da situação atual. Eu quero saber o motivo de estados como Roraima e Tocantins não conseguirem pontuar, ou seja, não conseguirem ter um único doador. Bom, complementando o que o Dr. José Ricardo comentou, o transplante efetivamente começa na doação. Só que o nosso sistema de saúde, ele é o alicerce disso tudo. Então, os doadores de órgãos, eles estão localizados nas unidades de terapia intensiva e nas grandes emergências. Então, para desenvolver o sistema de transplante, é necessário desenvolver necessariamente um sistema de doação que começa com um processo de múltiplas ações em cima dessas unidades, como educação dos profissionais de saúde, desenvolvimento das comissões intra-hospitalares de doação, as organizações de procura de órgãos, e isso passa necessariamente por um apoio, porque a maioria desses hospitais onde se encontram os doadores são hospitais de trauma, são hospitais do Sistema Único de Saúde, então é necessário um apoio de todas as esferas governamentais.
Então não tem como fazer se não houver esse apoio. Então, das secretarias municipais de saúde, das secretarias de Estado, do governo federal. Então o transplante ele é uma alternativa, que ele é um tratamento onde é necessário a união de todas essas variáveis. Um trabalho que começa na sociedade, um desenvolvimento de cultura, onde a gente tem países como os Estados Unidos, Espanha, que há mais de 20 anos trabalham de uma forma com muita seriedade o tema de doação e transplante. Então a sociedade está embutido já na cultura da sociedade essa questão, até um apoio dessas esferas governamentais e efetivamente um sistema desenvolvido com investimento, com estratégias de gestão, que são justamente o que esses estados que já estão lidando com isso há mais tempo, eles já vêm fazendo. Se nós olharmos aqui para o Brasil, o nosso Sistema Nacional de Transplante, ele foi criado em 1997, como você citou, o SNT. Então, comparando com outros países, nós estamos no começo de uma caminhada. E a evolução Você acha mesmo, rapaz, desde 97 para 2014, a gente ainda está no começo de uma caminhada? Sim. Por que esse começo, Lúcio? Você concorda? É um começo? A gente não desenvolveu absolutamente nada? Vamos lá. O transplante... Você começou contando a história do transplante. Em 1954, o primeiro transplante de rim foi feito entre 2 irmãos gêmeos. Então, esse transplante de rim mostrou para a sociedade médica, na época, que, do ponto de vista de técnica cirúrgica, essa barreira tinha sido ultrapassada. Mas faltava ainda um monte de coisa a ser feita. Nas décadas seguintes, o que se destaca no cenário do transplante foi o conhecimento da imunologia, o conhecimento do processo de rejeição, que fez com que o transplante passasse a ser mais dominado e a rejeição pudesse ser tratada ou mesmo evitada. E veio a década de 80 que coroou isso, que teve um grande desenvolvimento de drogas novas e o transplante cresceu. O Brasil entrou cedo no cenário do transplante. O primeiro transplante de rim foi feito no Brasil na década de 60, aqui no Rio de Janeiro, e completou 50 anos agora, foi em 1964. Então, esse ano completou 50 anos de transplante no Brasil. Mas o transplante só foi reconhecido como terapêutica médica na década de 80. E o Brasil, em 97, desenvolveu a lei do transplante, essa lei máxima que regula os transplantes, foi criada em 97. Tudo acontece devagar. O Brasil vem crescendo devagar e, com o incentivo do Ministério da Saúde, há várias gestões vem incentivando o programa de transplante. O programa de transplante hoje no Brasil é um programa muito robusto. Se a gente olhar em número absoluto, o Brasil só faz menos transplante que os Estados Unidos. Então, assim, em número absoluto, o Brasil está bem. Em número de transplante em relação à população do Brasil, a gente ainda tem muito que crescer. Tá? Mas vem crescendo. De 2006 para cá, a gente praticamente triplicou as doações de órgãos no país. Aliás, lógico... Só que você falou do crescimento, no último balanço da BTO, vocês dizem que o crescimento foi menor do que o esperado. Foi menor que o programado. A BTO fez um plano para o Brasil chegar em 2017 com 20 doadores por milhão. Então, ano passado, a gente teria que fazer 13,5 transplantes por milhão e fizemos 13,2. Foi a primeira vez nessa última década que a gente cresceu um pouco a menos do que o planejado. Então, mas o programa não pode ser de transplante do país, não pode ser desprezado por conta disso. Tem estados que precisam melhorar. Você falou, tem estados que não tem zero de doação. Não, precisam melhorar não, precisam startar. Exato. Mas assim, Santa Catarina, até 8 anos atrás, era praticamente zero. E Santa Catarina é o menor estado do Sul, encravado no meio do Rio Grande do Sul e Paraná, que começaram programas de transplante muito antes que Santa Catarina, perto de São Paulo, e mesmo assim, com a vontade política e com a escolha das pessoas certas, Santa Catarina tem o mesmo coordenador do sistema de transplante lá, que foi responsável por esse crescimento há 8 anos. E junto com o incentivo do governo,
incentivo ao desenvolvimento da central e um planejamento, Santa Catarina hoje é o estado exemplo do Brasil. Então, assim, é possível fazer. Os estados que ainda não começaram, que não têm doação ou que têm pouco transplante, é possível desenvolver isso. Precisa incentivo político, precisa vontade política e precisa também, não é só no transplante, como o transplante depende de doação, precisa que tenha emergência boa, que tenha CTI bom, que tenha atendimento à população. Então, precisa de um todo... De uma estrutura... Para poder desenvolver o transplante. Deixa eu trazer o nosso telespectador para dentro desse debate. Você sabe que você é fundamental, né? Então faça como a Eliana Magno, a Raquel Silva, o Marco Marcial. Vou colocar daqui a pouco a participação de vocês, tá? Participe também. Eu quero saber, você pensa ser um doador de órgão? Sim? Não? Porque eu quero saber os seus motivos. Participe. Conhece alguém que já doou? Conhece alguém que já recebeu órgãos? Quero saber essas experiências, é fundamental para que a gente esclareça ainda mais pontos sobre esse tema que é delicadíssimo. Então tem duas maneiras de entrar em contato com a gente, @CanalFutura, o nosso Twitter, e o Facebook, que a Eliana Magno participou, é o Canal Futura Oficial. A Eliana, ela diz o seguinte: Eliana, obrigado pela sua participação, tá? E você está falando da onde? Eu quero saber de onde vocês falam. A Eliana fala o seguinte: estou há 4 anos esperando na fila de transplante de rim e até agora não recebi nenhuma ligação, doutor. Mas você, olha, Eliana, você não está sozinha, não. Você vê que em dezembro, isso de acordo com a BTO, a lista de espera para quem precisava de um rim no Brasil totalizava 16.302 pessoas. No primeiro semestre desse ano, ou seja, de janeiro até junho, aumentou para 17.814. E aí também tem, enfim, números gigantescos em fígado, 1.357, de córnea, 8.137. Doutor, como é que a gente resolve esse problema da fila? Bom, é claro que com aumento de doadores, mas a gente tem que enfrentar quais pontos emergencialmente? Como é que a gente minimiza isso? Bom, a coisa da lista de espera, ela não é muito diferente no mundo. Existem listas de espera. Existe falta de órgãos, na realidade, no mundo inteiro. A oferta de órgãos sempre está sendo menor do que as pessoas que precisam deles. Agora, é importante saber de onde ela está falando, porque a lista atual, as leis e normas atuais, a pessoa ela só pode se inscrever na lista de um estado. Então, se ela está num estado que está realizando um número grande de transplantes, ela vai ter mais chance de receber um transplante mais rápido. Agora, se ela está num estado, no meu estado hoje, aproximadamente nós temos 350 pessoas na lista. E realizamos em torno de 350 transplantes renais por ano. Mas há outros estados que não é essa a realidade, então nós temos que saber de onde ela está falando. E a questão de resolver problemas é cultural. Nós temos 47% de pessoas que se negam a doar por problemas dos mais diversos possíveis, mas ligados a problemas de medo, de temores, de educação, basicamente. E nós podemos ir até mais longe, nas próprias escolas médicas, nós ainda, em muitas escolas brasileiras, nós não temos a cadeira nós não temos noção de transplante nas escolas médicas. Então nós temos médicos que ainda não sabem qual é a morte declarada no estado de morte encefálica. Isso já aconteceu comigo, e que o colega médico não tem a ideia de que a morte encefálica foi dada na morte que o médico diagnosticou e não quando foi retirado dos órgãos, que às vezes são 6, 7, 8 horas após. E muita gente não sabe isso. Então nós temos problemas para se resolver. E esses problemas não são rápidos. Nós melhoramos muito, como o Lúcio falou. A organização da BTO, por exemplo, foi um grande encontro de pessoas que estavam fazendo transplante meio... E a BTO nos uniu, e é o nosso caminho, vamos dizer assim, para reivindicações futuras nessa área. Mas a educação passa por educação
e passa por equipes treinadas. O meu hospital tem só 2 equipes de CIDOTs e eles conseguem transformar em doadores muito mais do que outros hospitais que têm 6, 8, 10, 20 equipes. Por quê? Porque são as mesmas pessoas, com as mesmas técnicas, com a mesma abordagem para os familiares, e eles conseguem um resultado melhor de doação do que, às vezes, muitas equipes que não têm esse treinamento. Olha, a gente provocou a questão de Roraima, de estados que não tinham doação nenhuma, e nós tínhamos planejado para o segundo bloco a participação do Douglas, que está falando direto de Roraima. E, enfim, eu quero chamar o Douglas, ele é coordenador da Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos e Tecidos de Roraima, o CNCDO. Eu não queria errar essa sigla de maneira nenhuma, por isso que fiquei procurando aqui. Douglas, tudo bem? Obrigado pela sua participação. Tudo bem, muito obrigado também pelo convite, pela oportunidade de estarmos falando um pouco mais sobre a nossa realidade aqui na questão complexa que é o processo de doação e transplante nesse outro lado do Brasil. Então me conta um pouco da sua realidade. A gente viu no decorrer nesses 20 primeiros minutos de programa que Roraima pontua negativamente, né? Não tem nenhum doador, nenhum transplante. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre o que você enfrenta. Então, inclusive a gente viu o colega de Santa Catarina, né, falando sobre essa questão, o porquê de Tocantins e Roraima não está aí já demonstrando algum resultado nessa questão do transplante. Primeiramente, a gente nota que a questão do transplante, da doação, ela é muito complexa, né? E principalmente um estado com uma estrutura e uma posição geográfica como Santa Catarina, que teve a criação da sua CNCDO em 99, demorou praticamente 7 anos para iniciar esse processo e começar, então, a ter uma resposta adequada. E hoje, com todos os méritos, conheço vários colegas de Santa Catarina, inclusive o Dr. Joel, né? Então, assim, conseguiram esse fato. Aqui em Roraima, nós criamos a nossa CNCDO, que é a Central Estadual de Transplante, apenas em 2012, né? Então, assim, o processo todo iniciou aqui em 2012. E é lógico que com essa questão do desafio, da posicionamento geográfico, inclusive até da nossa disponibilidade de profissionais e toda essa situação, a gente vem galgando, então, iniciar essa questão do processo de doação. Agora, Douglas, nesses primeiros passos, enfim, de 2012 para agora 9 de setembro de 2014, o que avançou? Olha, toda a questão, porque a gente tem que entender que o transplante, o processo de doação e transplante, ele inicia tanto com a questão legal. Nós temos, então, várias situações legais. Nós estamos aqui trabalhando e pensando em cima, principalmente, do processo de doação primeiro, né? Então, antes a gente tinha essa questão do diagnóstico de morte encefálica, que possui uma legislação bastante cautelosa e a gente entende o porquê disso. Então, nós cumprimos toda essa etapa. Hoje nós já temos o hospital de referência do Estado fazendo o diagnóstico de morte encefálica, cumprindo todos os requisitos legais. Estamos trabalhando agora para que esse processo ele seja num tempo mais reduzido possível, né? E a partir desse ano nós já informamos ao SNT que nós temos, então, a condição de realmente cumprir todos os requisitos legais para diagnosticar a morte encefálica. E agora, nesse momento, nós estamos aguardando a visita do SNT, do Ministério da Saúde, que ficou agendada agora para esse segundo semestre, né, para que possa, então, estar avaliando e já instalando o programa do SNT na nossa central, para que assim, de fato, nós possamos fazer parte de todo esse sistema. Douglas, você pode ficar com a gente na linha? Eu vou querer a sua participação também no segundo bloco, é possível? Claro, será um prazer. Então tá fechado. Lúcio, você quer falar? Só queria dar parabéns ao Douglas por essa vontade de querer começar, isso é muito importante. O Douglas sabe, a BTO apoia o desenvolvimento do transplante no país como um todo, tem feito bastantes cursos no Norte e no Nordeste para desenvolver as centrais e criar esses núcleos de transplante, então isso tem acontecido, e colocar à disposição dele do que ele precisar da BTO,
que ele pode contar Eu acho, entendo a sua posição, mas eu quero saber, Rodrigo, de um especialista, se em 2 anos ele não poderia ter avançado mais do que eles avançaram. Tiago, eu acho que o Brasil hoje está começando a encarar a área de doação de órgãos como uma especialidade, né? Existem basicamente 2 modelos mundiais de doação de órgãos, que é o modelo norte-americano e é o modelo espanhol. O modelo norte-americano, de uma forma geral, você tem uma unidade que é chamada Organização de Procura de Órgão, que funciona como se fosse um polo que cobre uma região. Então, essa região pode variar de 2 a 10 milhões de habitantes, onde você tem uma concentração de pessoas trabalhando ali e organizam e trabalham em cima de todo o processo, auxiliando os hospitais na identificação dos potenciais doadores, nas dúvidas em relação ao protocolo de morte cefálica, que existem efetivamente muitas dúvidas dos profissionais que trabalham nesse processo, a manutenção desses doadores na conversa com a família. E você tem o modelo espanhol, que é um coordenador, que você tem um ou mais de um coordenador intra-hospitalar, uma pessoa dentro do hospital trabalhando efetivamente com doação. Então, hoje o Brasil começa a encarar isso como uma real especialidade pela necessidade que existe, pela quantidade de pessoas que aguardam para o órgão, pela demanda que tem de transplante de órgãos. Então, no ano 2009, por exemplo, o próprio SNT lançou uma portaria de incentivo de verba, incentivando a criação de organizações de procura de órgão. A portaria que começou a determinar a obrigação de comissões intra-hospitalares de doação. Então, nós temos aqui esses 2 modelos. Então, existem uma série de dificuldades e eu vejo hoje que o Brasil começa a encarar isso como uma real especialidade, uma necessidade de ter pessoas trabalhando com dedicação exclusiva à doação. Só para você ter uma ideia rápida, aqui no Rio de Janeiro, nós ampliamos essa questão da importância da comissão intra-hospitalar. Em hospitais do estado, nós colocamos enfermeiros e médicos trabalhando exclusivamente com doação de órgãos. Um dos hospitais, o Hospital Alberto Torres, que é um hospital de trauma, um grande hospital que tem uma quantidade razoável de mortes encefálicas, no período de 1 ano, na comparação entre 2013 e 2014, houve um aumento de mais de 100% de notificações de morte encefálica e mais de 100% do número de doações de órgãos, com um profissional médico trabalhando exclusivamente dentro do processo. Então, acho que é necessário que o país encare isso como uma necessidade, que os serviços de saúde reconheçam isso como uma especialidade, a área de doação de órgãos. No segundo bloco, a gente vai conversar mais sobre políticas públicas, desafios, como é que a gente pode minimizar a questão das filas, como é que a gente pode incentivar e também discutir tabus na sociedade, que é um tema sempre pertinente. Você que está em casa, eu quero saber suas dúvidas sobre transplantes. Você quer tirar alguma dúvida? Tem 2 maneiras de entrar em contato com a gente. @Canal Futura é o nosso Twitter e a nossa página no Facebook com mais de 330 mil curtidas. Então, se você não foi lá, ainda não deu o seu like para essa grande comunidade, faça isso. Canal Futura Oficial. Dê o seu like e participe do nosso programa. Eu estou esperando pela sua participação, tá? Intervalo rapidinho. A gente volta já já.